Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Hoje é quinta-feira, é de praxe, edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. E para a discussão, debate, análise dos temas de hoje, vamos colocar aqui a nossa bancada em campo. Eu apresento primeiramente a Patrícia Braille, presidente da Braille Biomédica, vice-presidente do Instituto Ética Saúde. Tudo bem, Patrícia? Seja bem-vinda. Olá, bom dia a todos. Como acabamos de ouvir, realmente poderia estar melhor, mas o nosso papel como cidadãos é debater sempre, é buscar essa construção de um país melhor, de um país mais justo, mais equilibrado. Então, estamos vivos, com saúde e vamos em frente. Meio-dia 14, e agora a gente vai falar do combate ao coronavírus. Olha, pessoal, o Brasil foi o país que teve a pior gestão pública durante a pandemia, aponta um relatório feito pelo Law Institute da Austrália. O país ficou na última posição entre 98 governos avaliados. O estudo levou em conta 6 critérios: casos confirmados, mortes, casos de mortes por milhão de habitantes, diagnósticos em relação à proporção de testes e exames a cada 1.000 pessoas. O Brasil enfrenta uma forte alta de casos desde o fim de 2020 e, em janeiro, a falta de oxigênio para pacientes do Amazonas, a desorganização do início da campanha de vacinação foram exemplos das falhas do governo federal na gestão da pandemia no país. Doutora Patrícia, por que o Brasil teve esse prêmio de pior gestão pública durante a pandemia pelo relatório feito pelo Law Institute da Austrália? Pois é, por tudo que o professor Gonzalo já nos explicou, e ele tem total razão, e eu concordo plenamente que a questão é sempre do líder. Mas eu vou um pouquinho além do líder que ele estava colocando. O negacionismo que a gente está vivendo durante essa pandemia, ele prejudicou demais. Nós não podemos negar de forma alguma que é uma doença grave que parece que não chegou até algumas áreas do nosso Planalto, algumas áreas de Brasília. Parece que lá esse vírus não existe. Então, a questão da liderança ela é muito séria, não foi levado no ponto que deveria ter sido levado, com a seriedade que deveria, e a gente pode ver isso em alguns outros países também que não levaram a sério, como nos Estados Unidos, por exemplo, que também tiveram a mesma atitude que o Brasil. Também os números são catastróficos. Acho que também se alia a isso a questão da corrupção. A corrupção sempre é o vírus que também corrói, ao mesmo tempo que a doença vai causando todos os seus danos, o vírus da corrupção também foi criando um desastre atrás do outro. Então, é uma situação realmente caótica. Agora, a gente enfrenta também em alguns estados, com toda essa situação de pandemia, retorno de impostos, e nós precisamos também tratar disso, porque no meio de uma pandemia, aumentar impostos para a área da saúde, eu diria que é, no mínimo, cruel. Então, acho que o nosso país está merecendo essa boa colocação aí, entre os piores. A vacinação brasileira contra a Covid-19 começou há 18 dias, porém, até o momento, as doses disponíveis são insuficientes, até mesmo para atender os grupos prioritários. Para contornar o problema, alternativas têm sido sugeridas. Uma delas gerou questionamentos éticos: a aquisição de doses por empresas privadas e entidades que as representam para a vacinação dos próprios funcionários. Enquanto clínicas privadas já estão negociando a aquisição de 5 milhões de doses da vacina indiana Covaxin, empresas brasileiras buscam adquirir um lote de 33 milhões de doses da Oxford AstraZeneca. Doutora Patrícia, o que é que tem de legal ou de ilegal? O que é que tem de ético nessa história, ou falta de ética nela, né?
Eu posso até comentar um pouquinho e depois a gente ouve. Depois volta. Gonzalo, porque realmente eu gostaria de ouvir vocês. É um assunto extremamente polêmico. Eu sou empresária, ao mesmo tempo presidente do Instituto Ética à Saúde, sou professora de filosofia do direito, então realmente é um tema muito instigante, mas me perturba muito pensar que alguns têm direito, em função da condição econômica mais privilegiada, a ter fura-fila, a ter vantagem nesse momento. Me incomoda bastante. Minha tendência é achar que isso não é ético, mas eu gostaria de ouvir vocês um pouco, mesmo porque vai me ajudar a formar a minha opinião. Então, essa questão ela é muito importante ser colocada, porque está no centro do debate hoje. Essa questão de que fila nós estamos falando, de categorias de pessoas, ricos e pobres. Então, é uma coisa que realmente incomoda, ao mesmo tempo que a gente vê a inépcia, não há vacinas para todo mundo. Eu mesma não sei nem quando vou tomar, se vou tomar lá para julho. Então, isso realmente é muito complicado, angustia o cidadão, mas é inequívoca a questão ética, porque é fura-fila. Quem tem dinheiro pode furar? Quem tem dinheiro pode furar a gente já está vendo essa polêmica de fura-fila dentro do próprio SUS, né? Já tem isso. Então, eu acho é fura-fila em todas as situações? Então, é muito sério, nós precisamos repensar toda a sociedade que a gente vive. Eu acho que esse é o nosso papel. Todos nós que temos um pouco de voz e temos um pouco de alcance, a gente precisa olhar para aquilo que é desigual, para aquilo que está fazendo com que a nossa população sofra mais ainda. Nós precisamos falar, nós precisamos agir, nós precisamos, de qualquer forma, nos envolver nesses debates. Então, a sociedade civil tem esse dever. Roberto Martins, nossa audiência no YouTube. Patrícia, ele pergunta, já é possível notar se a visibilidade proporcionada pela pandemia gerou uma maior procura dos estudantes pela biomedicina? Eu tenho visto muito interesse por estudantes e por também o público em geral. Muitas vezes aqui na empresa a gente tentava explicar o que era um registro na Anvisa, o que era uma pesquisa clínica, o que era estudo fase 1, fase 2, fase 3. Agora ficou bem mais fácil a gente explicar e o interesse por todos é muito grande. As pessoas começaram a ver a importância. Patrícia Braille, sua despedida. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. E nossa missão é essa, fazer a nossa parte para a construção de um Brasil melhor, de um Brasil mais justo. Então, estou sempre à disposição. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela presença de todos. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Não tenho tempo aqui para a leitura da ficha técnica, apenas um agradecimento a você, ouvinte e espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência.